Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma coisa que é muito simples e já me pediram várias vezes, que é como fazer um personagem tocar aquela animação que toca quando ele começa a quase cair de uma borda de uma plataforma, sabe? Tipo assim, tem aqui uma plataformazinha, o boneco vem andando, chega na pontinha dela e aqui nesse ponto em que ele está prestes a cair da plataforma, ele toca uma animação meio assim, tropeçando, quase caindo. No caso, eu não vou ensinar como fazer a animação, no caso, como desenhar a animação, isso fica por sua conta. Aqui no canal, o foco é a programação. Então, eu vou ensinar você como detectar essa borda, como detectar esse canto de plataforma, para saber que é o momento certo de você tocar a animação ali. Tá bom? E também, como isso é uma coisa muito simples e vai ser muito rápido de explicar, eu já vou aproveitar e explicar como você pode fazer isso para jogos vistos de cima também. Para jogos vistos de cima em outras direções. Então, no caso, esses jogos você tem aqui um mapa que você anda nele por completo, né? Você não tem um limite de andar para a direita e para a esquerda. No caso, para a direita e para a esquerda, você vai detectar duas bordas, né? Que é a borda nesse canto aqui e a borda nesse canto aqui, para você saber que ele está prestes a cair e começar a tocar animação. No caso do jogo 8 direções, que você anda assim, num campo completo, você tem que detectar quatro bordas, que é a borda para cá, a borda para cá, para cima e para baixo. E sabendo aonde está a borda, é só você mudar a animação, tá bom? Realmente o foco dessa aula aqui é você detectar esse momento, o momento em que achou o cantinho da borda, tá bom? E vamos começar então primeiro entendendo como fazer isso para um jogo de plataforma, tá bom? É muito simples. Você tem que literalmente perguntar se tem um espaço vazio aqui e se tem um espaço vazio aqui. Por quê? Porque quando o personagem está aqui andando pela fase, tá tranquilo, ele consegue andar e embaixo dele tem chão, né? Tem o objeto colisões, que nesse caso aqui é um tile map com behavior solid. É apenas isso. Ele é um chão. Então, se estiver embaixo dele, tranquilo. Só que para perguntar se eu estou em uma borda, eu não posso perguntar se não tem chão embaixo dele. Porque se não tiver chão embaixo dele, ele está caindo, né? Então, nesse caso aqui, ele vai começar a cair. Ele não vai detectar uma borda, naquele caso ali. Uma borda pode ser difícil para você pensar em como detectar uma borda, porque na borda você tá pisando no chão, né? No caso, isso aqui é uma borda, porque o jogador está em cima da colisões ainda, ou até aqui, mais ou menos, ó. Ele está pisando na colisões ainda, só que só um pedacinho dela. Ou seja, tem uma região que ele está pisando que não tem chão para ele pisar. Isso para cada um dos lados, né? Para a direita e também aqui para a esquerda. Ok, então como é que eu faço para perguntar isso? Primeira coisa importante para eu perguntar aqui é se eu estou no chão, ok? Isso porque se eu tirar essa condição do chão e perguntar somente sobre as bordas, sem perguntar sobre o chão, toda vez que eu pular, ele vai detectar como se eu estivesse em borda. Olha só. Nesse projeto de teste aqui, eu coloquei apenas duas animações. Essa padrão, que é quando eu estou andando normal, e também a vermelha, que é quando eu estou em borda. Ok? São essas duas animações. No caso do seu jogo, vai ter várias animações. Vai ter animação de parado, de andando, de pulando, pousando. Você vai colocar quantas animações você quiser. Só que não importa aqui no meu jogo ter menos, porque o que você vai fazer é pegar o que eu ensinei aqui e aplicar no seu jogo. Tá? Então, ó, isso aqui não é para acontecer. Porque no caso, a animação vermelha é a animação caindo em borda. É aquela animação do boneco caindo em borda. O vermelho simula isso. Então, toda vez que eu fico vermelho pulando aqui, tocaria aquela animação. Só que não pode. Isso acontece porque eu pergunto se tem um espaço vazio aos lados do personagem. E se eu tiver no ar, naturalmente vai ter, né? Porque eu não estou pisando no chão. Então não tem chão em nenhuma das minhas redondezas. Então ele vai detectar como se estivesse em borda. Por isso então que eu pergunto se está no chão. Porque a animação de quase caindo de uma borda de plataforma naturalmente vai tocar só se o boneco estiver no chão, né? Não tem por que querer que isso toque quando ele estiver pulando, porque pulando a animação que toca é a de pulo. Então, a primeira condição importante é essa, está no chão. E aqui está então a condição que faz perguntar se está em borda ou não. A condição é essa aqui, ó. Se ele estiver overlapping colisões no offset. Não sei se você conhece essa condição. Você aperta C, vem aqui no jogador. E se você pesquisar por overlapping,
Você vai encontrar o overlapping, que é perguntando se eu estou sobrepondo um objeto. Então, se esse objeto está em cima de outro, está realmente em cima, os dois sobrepondo um ao outro. Não tem que ser assim, tão grande. Se eu tiver com um pedacinho do jogador colidindo com o objeto, já vai considerar que é overlapping. Isso é muito usado para detectar colisão de inimigo com personagem para tirar vida, do personagem com um espinho para tirar a vida dele. Tem muita coisa que você usa o overlapping, para o boneco com moeda, para coletar moeda, tudo que envolva encostar um objeto no outro, para coletar, para matar, para o que for, ele vai usar o overlapping ou o collision, né, que também é um outro evento aqui. Só que o on-collision ele é um gatilho, né? E no caso aqui, a nossa animação não é um gatilho, porque ele não vai perguntar apenas no momento em que eu estou na borda. Ele vai perguntar se eu estou na borda durante um tempo, né? E, no caso, a colisão é mais para quando você tem uma coisa que acontece no momento. Então, o tiro colidiu com um jogador. Isso acontece no momento. Mas vamos supor que é um tiro laser, que vai causando dano com o tempo. Então você vai perguntar se o tiro laser está overlapping o jogador, né? Overlapping o jogador, vai subtraindo a vida dele. No caso do tiro, um tiro de pistola ou de uma bazuca, ele causaria o dano assim que colide. Então seria um on collision. Nosso caso aqui é um overlapping, porque enquanto o jogador estiver na borda, a gente vai ficar mantendo a animação ali, né? Não é uma coisa que acontece apenas uma vez, ele vai manter a animação enquanto essa condição estiver verdadeira. Só que o overlapping, ele vai perguntar se eu estou sobrepondo, e não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se eu não estou sobrepondo o objeto em uma posição específica. Como eu falei anteriormente, você vai estar no chão para estar em borda. Você tem que estar pisando no chão, porque se você não estiver pisando no chão, você vai cair. Então eu não quero saber se você está pisando no chão. Eu quero saber se você não está pisando no chão um pouco mais para o canto do personagem, para então ver se num espacinho ali mais para frente dele não tem chão. Portanto, assim seria uma borda. Porque olha só, isso aqui é uma borda, porque aqui nesse lado tem colisão, só que um pouco mais à frente do personagem e um pouco mais para baixo, nessa região aqui, não tem mais colisão. Só que se eu tivesse uma outra parte aqui, ó, assim, ó, isso aqui não é mais uma borda, né? Porque se eu perguntar se para frente e para baixo tem colisão, ele vai dizer que sim, tem colisão aí. Então não é mais uma borda. Entendeu então o que é uma borda? Uma borda é um espaço à frente e abaixo do personagem em que ali não tem colisão, não tem chão para ele pisar. E assim ele vai saber que se ele andar um pouquinho mais para frente, ele vai cair no buraco. Então assim que eu detecto esse negócio, essa situação específica, usando o overlapping at offset. Vou perguntar se o objeto se o jogador está colidindo com as colisões 4 pixels à frente e 8 pixels abaixo, que dá isso aqui, ó. O jogador está aqui, 1, 2, 3, 4. Perceba que, ó, não está mais colidindo com o chão aqui, né? Horizontalmente, ele nesse caso aqui não tem mais chão aqui, ele vai cair. E para baixo tem 8 pixels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então realmente aqui não tem colisão. Nesse caso é uma borda. Então ele vai fingir que está caindo. E vai fingir não, né? Ele realmente está quase caindo. E aqui então, essa outra condição é literalmente a mesma coisa, só que para o lado oposto. Perceba que aqui o x é 4 positivo. Isso porque é 4 para a direita. Então se eu quiser verificar 4 para a esquerda, é negativo. Verifica aqui, ó, no position do jogador, 97. Se eu boto para a direita, ele vai subindo. Se eu boto para a esquerda, ele vai descendo. Isso porque no eixo do construct 2 e do construct 3, o x ele vai ficando positivo, mais positivo, vai ficando maior para a direita e vai ficando menor para a esquerda. Então por isso que se eu quero verificar uma borda para a esquerda, eu não vou mexer no y, eu vou mexer no x, colocar o valor negativo para ele verificar pixels à esquerda do objeto, tá bom? E por que 8? Por que não podia ser 4 aqui? Por que não podia ser 2? Vamos verificar se pode ser 4 ou se pode ser 2, ó. Realmente pode, ó. Porque ele vai pegar o objeto do jogador e colocar um pouquinho para baixo. Até onde eu sei, pode muito bem ser 1 aqui. Vamos ver se 1 vai dar certo. Ó, 1 deu certo. O que acontece, ó? O que importa mais para nós aqui
não é nem o Y. O Y é só para saber, só para colocar um pouquinho para baixo, porque se eu não colocar nada para baixo, ele vai verificar apenas blocos na direita dele, né? Aqui. No caso, ele detectaria uma borda se não tivesse bloco aqui. Né? Ele só verifica bloco à sua direita ou à sua esquerda. Temos que verificar um pouco para baixo também, para ele saber que eu quero saber se não tem bloco aqui também, né? Então, o offset vai fazer o seguinte: ele vai pegar o objeto jogador e colocar essa quantidade de pixels para a direita, 4, e essa aqui para baixo. Se fosse para cima, seria menos 1. 1 é porque é para baixo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Horizontalmente, não estou colidindo com nada. Mas agora, para baixo, eu também não estou colidindo com nada? Também não. Realmente, um bloco para baixo aqui, não tem nenhum tile nessa posição aqui. Beleza? Só que, perceba aonde não tem borda, por exemplo. Aqui, ó. Nessa região aqui não tem borda. Por quê? Porque se eu pegar o jogador e colocar 1, 2, 3, 4 para a direita e 1 para baixo, para a direita não tem uma parede. Não tem nenhum tile para a minha direita. Só que se eu botar 1 para baixo, eu estou colidindo com o meu chão. Então isso vai fazer com que eu não consiga tocar a animação de borda. Tá bom? Então isso aqui vai perguntar para a direita e para a esquerda. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. E esse else aqui, então, é um simples se não. Se isso aqui não for o caso, tá? Aperta X que você vai criar um se não. E o se não é realmente perguntar se eu não estou com essa condição aqui. E se eu não estiver, eu vou colocar a animação para o padrão. Perceba aqui que eu tenho um bloco de OU também. Eu apertei Y para transformar esse evento aqui em um evento que tem OUs em vez de ES. Perceba esse OR aqui. O OU ele é para eu perguntar se é uma coisa ou outra. E se eu tivesse mais eventos aqui, nesse mesmo evento aqui, seriam vários OUs. É um ou o outro, ou o outro, ou o outro. Tá? Só que no caso, aqui tem que ser OU e não E, porque nesse caso só haveria borda, ele só encontraria uma borda se não tivesse chão para minha direita e para baixo, e também se não tivesse chão para minha esquerda e para baixo, o que não é o caso. Eu verifico ou, porque quero saber se para minha direita e para baixo não tem bloco, ou se para minha esquerda e para baixo não tem bloco. Pode ter uma situação, como aqui, né, em que a borda é só para minha direita, e aqui a borda é só para minha esquerda. Na verdade, é muito difícil o caso em que eu tenho uma borda para os dois lados. E não é essa a pergunta. Eu quero saber se eu tenho borda realmente para uma só das direções. E por isso que eu vou usar o bloco de OU. Apertando Y, eu transformo qualquer evento em um evento que pergunta OUs em vez de ES. O padrão é perguntar E, né? No caso aqui, se a plataforma está no chão e se está em parede. Né? Isso aqui é um E. Então esse evento aqui vai ser acionado se eu estiver no chão e também com uma parede à minha esquerda. No caso, aqui é OU, não é esse e esse, é esse ou esse. Apenas se um deles estiver verdadeiro, ele vai acionar. Perceba também que eu não pergunto se eu estou overlapping o chão, se eu estou colidindo. Eu pergunto se eu não estou colidindo, né? Porque se eu estiver colidindo com o chão aqui, quer dizer que não tem borda, né? Eu quero saber se não tem chão ali. Então, para isso, eu tenho que perguntar se o jogador não está colidindo. E para isso, eu aperto I, para transformar qualquer condição em uma condição invertida. Então, no caso aqui, ó, esse isOverlapping, eu fiz assim. Apertei C, coloquei jogador, overlapping at offset. Tá aqui, ó, colisões, X, 4, Y, 1. É essa a condição, apertei Enter. Só que ela, por padrão, vem como positiva. Ele pergunta se ele está overlapping o colisões. Para eu transformar isso numa condição negativa, uma condição invertida, que pergunta se ele não está acontecendo isso, eu aperto I. E olha só, eu posso fazer isso aqui também, ó, com o isOnFloor. Então, se eu apertar I, se eu quiser saber se o jogador está no ar, né, se está voando, se está pulando, eu posso fazer o Platform isOnFloor e apertar I, que inverte a condição e pergunta então se está no ar e não se está no chão. Né? Pergunta se ele não está no chão. Beleza? E aqui então, se não estiver nesse caso aqui, ele vai tocar a animação padrão.
Uma coisa importante que vai acontecer aqui, se você tiver um jogo com várias animações, animação de repouso, animação de caminhada, animação de agachar e tudo mais, você vai encontrar alguns problemas com a animação de borda e animação de repouso. Porque a borda ela vai tocar quando o jogador estiver no chão e em borda. E a animação de repouso vai tocar quando o jogador estiver no chão e parado. E essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Você pode tanto estar no chão e numa borda, ou no chão e parado. Inclusive em borda você naturalmente vai estar parado, normalmente, né? Você não vai estar apertando nem para a direita nem para a esquerda, não vai estar movendo o personagem. Então, as duas animações, a de borda e a de parado, vão querer tocar ao mesmo tempo. Para isso, então, você vai vir no teu evento, que tu tiver aqui, ó, de platform is on floor. Vamos supor aqui um outro evento, is on floor, e também com uma outra condição aqui, ó, de is moving, você aperta I para inverter. Tá no chão e não está movendo. Nesse caso, você tocaria uma animação de repouso. No caso, eu não tenho essa animação aqui, mas só para fazer um exemplo. Tocaria animação de repouso. Só que as duas iam querer se sobrepor. E uma ia sobrepor a outra e isso ia bugar uma das animações. Para isso, então, você vai ter que colocar uma nova condição aqui, apertando C, jogador, displaying, pergunta se está tocando a animação borda e aperta I. Então, assim eu vou estar colocando a animação de borda como a animação que tem prioridade. Porque se a animação de borda não tiver prioridade, a repouso sempre vai tocar no lugar dela. Sempre não, talvez aconteça um conflito em que a borda toque e o repouso não. Só que o bom aqui é você tornar inviável para o código que as duas toquem ao mesmo tempo, porque assim você evita um código que não está no seu controle, que você não sabe exatamente o que acontece. Então aqui no caso, tendo essa condição de animação de borda não pode estar tocando para tocar de repouso, vai evitar que em uma situação em que eu esteja na borda, a de repouso toque no lugar da animação de borda. Então é muito importante, é muito comum você precisar colocar esses eventos aqui, essas condições extras, como no caso também de você ter um jogo em que você está parado e ataca. Aí a animação de repouso fica no lugar da animação de ataque, porque você está parado também. Então o jogo vai entender que é para colocar a animação de repouso. Então você tem que ir lá na animação de repouso e colocar não pode estar tocando a animação de ataque. Assim você vai dizer para o jogo que a animação de ataque tem prioridade. Não importa que você está parado sem andar. Se você começou a atacar, é a animação de ataque que vai tocar e não a de repouso. A animação de repouso ela tem o seu momento de tocar, que é quando você está parado, sem mover, e no caso aqui, sem estar em borda, né? Ou no caso de um outro jogo, sem estar atacando. Porque o repouso é só nesse caso mesmo, repouso sem fazer nada, né? Se tiver alguma outra condição especial, caso aqui a borda, ela vai tocar no lugar do repouso, tá bom? Então é isso. Esse sistema aqui ele vai fazer com que você detecte bordas e você vai poder então... Opa, peraí que eu fiz cagada aqui. Ah tá, eu desinverti as coisas aqui, são invertidas essas condições. Ele vai encontrar bordas nos cantinhos aqui, e esse vermelho então quer dizer que ele tocaria a animação de borda. Só você colocar aí uma animação de personagem caindo da borda que vai funcionar direitinho. E agora, como encontrar bordas? No caso, pode ser água. Aqui né, eu coloquei uma água para representar um buraco. Que seria um lugar que você não pode atravessar, que seria uma borda que você cairia na água, né? Como é que você faz para encontrar bordas, locais sem chão, em um jogo 8 direções? Que aqui uma diferença crucial é que em jogos 8 direções, quando a gente usa um solid, um behavior solid para alguma coisa, costuma ser uma parede, uma casa, alguma coisa que o jogador não pode atravessar. No caso do plataforma, o chão já tem que ser um solid, porque você tem que ter onde pisar. O 8 direções não precisa de um chão sólido, porque você já é um objeto que se move por todo o ambiente sem estar pisando em algo necessariamente, né? Para o jogador é claro que você está pisando porque, né? A gente vai colocar arte no chão e tal, porque isso aqui é um chão. Só que quando a gente usa um solid no 8 direções é para representar paredes e não o chão, porque você já naturalmente está pisando em alguma coisa, certo? Mas olha só, aqui nessa água
Se eu estiver perto dos cantos dela, eu vou tocar essa animação de borda. No caso aqui, assim. Aqui eu tô quase batendo nela. Deveria ser um pouco mais... Aqui eu tenho que regular um pouquinho. Aqui é bordinha e aqui também bordinha. Beleza. Então, ó, como é que se faz nessa parte aqui? Perceba que eu não tenho mais objetos além do tile map. Isso aqui é um tile map, beleza? Tile map padrão do Construct 3. Eu não criei nenhum objeto extra para verificar que isso aqui é um buraco. Eu usei apenas o próprio tile para saber isso aí, tá? Você pode fazer isso também, se você quiser criar um objeto, tudo bem também. Só que o tile é uma forma que você tem de fazer isso com menos objetos, né? E é sempre bom evitar criar muitos objetos. Então aqui, o que eu fiz foi perguntar a posição do jogador em comparação ao tile. Só que aqui a pergunta não é do jogador. Porque, né? Eu perguntar se o jogador está overlapping o objeto at offset, funcionaria caso eu criasse algum objeto e colocasse ele aqui, onde tem buraco, né? Aí eu poderia perguntar se eu estou colidindo com algum objeto. Só que nesse caso aqui não tem nenhum objeto para colidir, porque eu tenho esse tile map, em que eu naturalmente estou em cima, e a minha pergunta aqui vai ser a posição do jogador, e saber então se o tile próximo a ele é um tile igual a esse. É um tile de água, tá? Então para isso eu usei a condição, apertando C, a condição do tile map, que é o tile at. Tile map ele tem uma condição que pergunta informações sobre um tile em uma posição específica. Só que o tile, a posição que ele pede do tile não é uma posição XY normal, uma posição da coordenada XY do construct. A posição ela é em tiles. E essa posição é de tipo assim, ó. Tile 0, 0, tile 0, no caso 1, 0, né? Verticalmente ele é... Tá, deixa eu pegar um bloco de notas para ficar mais fácil de explicar, né? Esse aqui do canto, ele é x0, y0. Esse aqui, que é um bloquinho para a direita dele, ele é x1, y0, porque ele mantém o mesmo y, né? Ele não desceu. Só que esse aqui de baixo é o x0, y1. Então assim vai. Ele tem a posição horizontal dele e a posição vertical. Então um tile como esse aqui, ó, seria o 2, 2. Porque ele é 2 para a direita no x e 2 para baixo. Então assim ele tem a posição do tile. Só que isso é muito difícil de trabalhar, né? Como é que a gente vai usar isso para verificar a posição do jogador? Ia ser um pouco complicado. Então o que a gente vai fazer é transformar essa posição de tile, no caso, em vez de colocar uma posição aqui que seja em tile, 1, 2, 21, a gente vai criar uma posição em tile baseado na posição x e y da coordenada padrão do jogo. Então, ó, eu venho para cá, eu clico aqui em Find Expressions, caso não esteja aberto isso aqui para você. E você pode abrir aqui o chão. No chão, na parte de Tile Map, tem umas expressões que facilitam isso para a gente. Então, a gente pode transformar uma posição, que no caso é um XY, como ele fala aqui, ó, coordenada X, ele vai transformar uma posição padrão em uma posição em tile. Então, eu clico aqui 2 vezes e ele vai transformar o que eu colocar aqui dentro em uma posição no valor de tiles. Então, aqui vai ser a posição jogador.x. E se eu botar isso, então, eu vou pegar exatamente o tile em que o jogador está em cima. O tile que está em cima, o jogador está em cima dele. Só que se eu colocar um pouco mais à frente, daí eu vou perguntar sobre o tile que está um pouco mais para o lado dele. E assim, então, eu vou poder verificar a borda do tile onde eu estou. Porque se eu estou em cima de um tile, que esse tile é normal, esse quadradinho é normal, só que o quadradinho que está na posição onde eu estou, mais 2 pixels para a direita, eu vou verificar sobre o tile à minha direita, bem próximo a mim. Então, o y aqui vai ser o mesmo, tá? O y é o do jogador mesmo, mantém o mesmo y. E eu vou perguntar se esse tile é o 58. O tile 58 é o tile de água, tá?
que eu posso verificar assim, ó, eu venho no Tile Map, coloco o mouse em cima, e aqui, ó, esse aqui, o de água, é o 58, tá bom? Então, eu estou verificando se um tile na posição do jogador mais 2 pixels é o 58. E assim, então, eu verifico uma borda para direita. Só que, como eu falei no começo do vídeo, aqui a gente tem que verificar bordas para direita, esquerda, cima e baixo. Então, aqui para a esquerda é só colocar menos 2. Aqui é para baixo, então é mais 2. Eu posso colocar mais 4, né? Porque como a gente pôde verificar ali, ele entrou um pouquinho no negócio, então aqui está melhor. Ó. Aqui está um pouco melhor, tá uma borda mesmo, né? Então, no caso aqui dentro, ele sempre vai verificar que tá em borda, entre aspas. Né? No caso, você ia impedir que o jogador entrasse aqui, ou você ia colocar uma ação para acontecer. Se ele estiver em cima desse tile, ele vai morrer, ou vai voltar para a posição anterior. Enfim, pode acontecer alguma coisa. E para verificar em cima do tile, tipo exatamente em cima do tile, é só você tirar esse mais 2 aqui. Aí você vai verificar que o tile na posição do jogador é o 58. Então aqui mais 4 e aqui para cima está uma posição boa já. Menos 2. 2 pixels para cima eu verifico que eu tenho um tile de água também e vou colocar então a animação de borda. Mesma coisa que eu falei aqui sobre animação de repouso. É possível que você tenha que colocar uma condição a mais lá na animação de repouso para que ela não toque se estiver tocando a animação de borda, tá bom? E é isso, essa aula foi bastante coisa. Se você quiser aprender mais sobre jogos 8 direções, faça o curso gratuito. É um curso muito completinho para você fazer um personagem que ele vai andar em 8 direções, vai atacar em 4 direções, atirar flecha e colocar bombas também. E ele vai mudar a sua animação. Caminhada, repouso, animação de ataque para 4 direções. Muita coisa legal você tem nesse curso gratuito aqui. Espero que tenha gostado. Vejo você no curso gratuito e também no próximo vídeo.